Meus amores, aula de ciências, vamos lá? Na nossa aula de ciências nós temos uma correção para fazer da nossa tarefa, né, da página 154, e nós vamos finalizar o conteúdo, que tá bem tranquilo, né? Vamos lá com a Pro? Página 154, já abriram aí? Muito bem. Número 6. O horário de verão, período do ano em que os relógios são adiantados em 1 hora para se aproveitar mais a claridade do dia, tem sido adotado no Brasil desde 1931. Então aumenta ali 1 hora. Só que esse ano nós temos uma diferença, a gente não está mais tendo o horário de verão, certo? Então assim, esse ano a gente já não teve, então tá um pouco diferente a nossa realidade, né? Letra A. Qual é o principal objetivo da adoção desse horário? Quais vantagens ele oferece e para quem? Daí vocês iam colocar, né? Por que foi feito esse horário de verão? No Brasil foi feito para uma forma de economia, tá bom? De energia. Mas no programa ali de sistema elétrico nacional, tá? No verão tem um aumento de consumo de energia, né? Mais ali no fim da tarde, geralmente por volta das 6 horas. Então, que é quando as pessoas voltam para casa, ligam as luzes, aí liga o ventilador, vai tomar banho, ar-condicionado. Nesse momento, a iluminação pública, ela é acionada, né? A iluminação pública. Então, no horário de verão, eles fazem com que seja aproveitada mais a iluminação, a claridade do dia. Então eles adiantam 1 hora para a luz do sol ser mais aproveitada, tá? Então é por conta disso, para a questão de economia mesmo, tá bom? De energia. Letra B. Por que apenas alguns estados brasileiros participam desse programa? Porque alguns estados, por exemplo, ali na região Nordeste, principalmente na região Norte, a variação da luz do sol é muito pouca, tá? Quase sempre tá o sol ali. Então, durante o ano, essa variação de luz solar é mínima. Então, não compensa fazer um horário de verão, tá bom? Já que no ano todo é praticamente a mesma claridade, a mesma luz solar, tá? Letra C. O estado que você mora adota o horário de verão? Essa mudança proporciona algum benefício à sua saúde? E aí? Aqui, né? Adota o horário de verão, porém esse ano, a gente não está adotando mais, certo? Então foi uma escolha ali que foi feita e nós temos que acatar. Então aqui já não acontece mais isso, mas antes, sim, né? E vocês acham que essa mudança proporciona algum benefício para a cidade? Daí era uma resposta de vocês, tá bom? Era uma resposta pessoal. Então era isso, gente. Faça essa tarefinha, né? Tranquilo. Olha lá, página 155, magnetismo. Nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre magnetismo. Nós falamos sobre a eletricidade, falamos sobre corrente elétrica, que é ali as duas cargas, né, positivas e negativas juntas, né, o fluxo dessas cargas, o fluxo ordenado dessas cargas é a corrente elétrica. Mas a corrente elétrica, ela passa pelo quê? Por um circuito elétrico, né? Que é o caminho que essa corrente elétrica vai fazer. E aí nós aprendemos que nós temos um circuito fechado, circuito aberto. Nós aprendemos que quando o circuito está aberto, a corrente elétrica não consegue passar, né? Ela não consegue passar e assim fazer o aparelho funcionar. Quando o circuito está fechado, que é quando a gente liga o interruptor, né? Aí a corrente consegue passar, né? A gente falou sobre isso, a corrente elétrica consegue passar e aí a luz acende, né? Tudo liga e tudo mais por conta dessa abertura e desse fechamento do circuito elétrico. Aprendemos que alguns materiais são condutores, outros são isolantes. Os materiais que são condutores geralmente são metais, né? Eles conduzem, essa corrente elétrica passa por eles no circuito elétrico, né? Então o metal faz com que isso aconteça. Nosso corpo é um condutor também, por isso que às vezes quando você leva um choque, alguém vai relar em você, o seu choque passa para a pessoa, porque o nosso corpo ele é condutor de eletricidade.
Nós aprendemos também que esses isolantes, eles fazem o quê? Eles param essa eletricidade, essa corrente elétrica chega neles e ela não passa, porque eles não são condutores, eles não conduzem, eles são isolantes. Eles isolam essa eletricidade, essa corrente elétrica, e ela não passa, tá? Então nós aprendemos tudo isso. Aí nós temos a outra parte do capítulo, que é a parte do magnetismo. O que é o magnetismo, tá? Onde nós encontramos? Olha lá, acompanha aí com a Bruna, página 155. Embora nem sempre percebamos, há ímãs por toda parte. Eles podem ser naturais, como minério magnetita, ou artificiais, fabricados pelo ser humano. Então, olha lá, temos os ímãs que são naturais, que a gente encontra ali na natureza, né? Que é o minério magnetita, tá? E nós temos aqueles artificiais que são fabricados pelo ser humano, certo? Que são aqueles que tem nos aspiradores de pó, nos computadores, nas furadeiras, nos liquidificadores, motores elétricos, secadores de cabelo, entre outros objetos. Olha lá o minério magnetita, que é um ímã natural, né? Que a própria natureza fabrica. E olha o ímã artificial ali, usado na fabricação de alto-falantes, que é esse ímã feito pelo ser humano, certo? Aí nós temos ali o clique. O que é o magnetismo? É a capacidade de atrair ou repelir outros ímãs ou metais, como o ferro e o níquel. Isso é chamado de magnetismo. Ou ele vai atrair ou ele vai repelir, tá? Daí agora a gente vai aprender como que é isso, né? Você já observou que ao aproximar sem encostar um metal ou um ímã de outro ímã, ele exerce uma função de uma força de atração ou de repulsão? E aí, gente? Atrai ou repele? Depende do que? Isso acontece porque o ímã forma um campo magnético em torno de si. Então, olha só, essa ação de atrair ou de repelir acontece por causa desse campo magnético que tem ao redor do ímã, tá bom? Que vai atrair ou o próprio ímã ou o metal, ou vai repelir o próprio ímã ou o metal. Depende, tá? Mas tudo isso acontece por causa do campo magnético que está em volta, tá bom? E a gente vai aprender em que situação ele repele e em que situação ele atrai. Olha lá, 7. Dona Ana é costureira e deixou sua caixa de alfinetes caiu no chão. De que modo ela poderia recolher esses alfinetes sem precisar pegar um por um? Era só fazer o quê? Só pegar um ímã, e aí ela ia saindo recolhendo. Como o ímã é metal, o alfinete é metal, o ímã ia atrair esse alfinete e ela não precisava pegar de um por um. Vocês já viram? Eu já vi muito, na casa da minha avó tinha, inclusive, um ímã e cheio de alfinete grudado. Porque esses alfinetes foram atraídos e é uma forma de não se perder dentro de uma caixa. Então, minha vovó deixava lá esse ímã e todos os alfinetes ficavam grudadinhos nele por causa desse campo magnético que é feito, que fica ao redor do ímã, que atrai esses alfinetes e mantém eles ali, né? Juntos do ímã. Aí agora nós vamos aprender porque em alguns casos o ímã repele o próprio ímã ou o metal, e porque em outros casos ele atrai. O que muda? Página 156, polos magnéticos. E aí, gente? A capacidade do ímã de atrair ou repelir objetos está relacionada aos polos magnéticos dele. Então, olha lá, ou ele atrai, quando ele atrai ou repele, isso só acontece por causa dos seus polos magnéticos. A gente já falou sobre isso. O que é esse polo? O que é? O ímã tem duas pontas. Então, o ímã tem duas pontas. E cada uma delas corresponde a um polo. Um é chamado de polo norte, o outro de polo sul. Para descobrir qual é cada polo, proceda da seguinte forma. Olha lá. Amarre o ímã ao meio com uma linha, segure o fio e espere até que ele pare, porque ele vai ficar rodando. Aí você tem que esperar até ele parar. Depois, letra C, use uma bússola para comparar com o norte geográfico e marque os polos do ímã com um adesivo. Então, ó, dependendo do polo dele,
você olha, porque sempre vai apontar para o norte, tá bom? Ele sempre vai, na bússola, o ímã sempre vai apontar para o norte. Então você olha na bússola para onde ele está apontando, então lá vai ser o norte e o outro, no caso, é o sul, tá bom? O polo norte do ímã apontará para o norte geográfico e o polo sul para o sul geográfico, tá? Então é isso, os polos, polo norte e polo sul, eles vão, se for polo norte com polo sul, se atraem. Se for polo sul com polo sul, se repelem. Porque polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Por isso que tem aquela famosa frase que as pessoas dizem: os opostos se atraem, tá bom? Por quê? Quer dizer que pessoas diferentes, né, com características, personalidades diferentes se atraem. Esse é o ditado. Mas de onde que eles tiraram esse ditado? Exatamente dessa questão do magnetismo. Polos diferentes se atraem. Então, polo norte do ímã com polo sul do ímã vai se atrair. Agora, polo sul com polo sul vai se repelir. E polo norte com polo norte vai se repelir também. Vai ter essa repulsão por conta de serem polos iguais, tá? Então, sempre lembra do ditado: os opostos se atraem. Por quê? Polos diferentes vão se atrair e polos iguais vão se repelir. Tá bom? É só uma dica para vocês aí. Olha só. Você sabia? Campo magnético da Terra. Nosso planeta ele é considerado um grande ímã. Olha que legal. O campo magnético terrestre é semelhante ao de um ímã em barra. Apresenta dois polos magnéticos que estão orientados próximo à direção norte e sul dos polos geográficos. Essa propriedade magnética da Terra possibilitou ao ser humano a invenção da bússola, um aparelho que contém uma agulha magnetizada, que por esse motivo ela sempre vai indicar onde está o norte geográfico. Olha lá, por conta do magnetismo da Terra. Esse equipamento foi fundamental no período das grandes navegações, nos séculos, que século que é esse? 15 e 16, ajudando os viajantes a se orientarem durante as viagens, para eles saberem se eles estavam indo para o norte, para o sul, né? Pesquisas científicas têm mostrado que, além da espécie humana, outros seres vivos, como os pombos correio, em cujo bico há magnetita, olha lá que legal, orientam-se pelo campo magnético da Terra. Por isso que o pombo correio consegue ir para certos lugares, porque no seu bico tem magnetita, e aí ela vai se orientar pelo magnetismo da Terra e vai para o norte geográfico. Entenderam? Olha que interessante, gente, como Jesus é perfeito, como Deus é perfeito na sua criação. Ele criou tudo muito bem detalhado. Cada detalhe importa, viu? No bico do animal tem um pouquinho de magnetita que vai ser atraída pelo magnetismo da Terra e vai fazer com que o animal consiga se localizar. Gente, é demais, não é? Por favor, é muita perfeição. Olha lá, página 158, vamos continuando com a Pro. Já estamos quase acabando, tá bom? Além do uso da bússola, para que servem as propriedades magnéticas? Essas propriedades são aproveitadas, por exemplo, para a geração de energia elétrica. Olha lá o que entra, que a Pro falou para vocês. O que tem a ver a eletricidade com magnetismo? Lembra que a Pro falou para vocês? Lá na introdução, no Levantando Hipóteses, a Pro falou que tinha ali, ó, eletromagnetismo. Lembra que a Pro falou para vocês que era a junção da eletricidade com magnetismo? Então vamos lá. Você sabia? Dínamo. O que é esse dínamo? Olha lá, você já viu alguma bicicleta com faróis? Geralmente a energia elétrica que faz com que eles funcionem é produzida por um dínamo, porque não tem uma tomada ali, né, nessa bicicleta. Não tem, então como é que acende? Como é que gera essa eletricidade? Por esse dínamo, aí que entra, olha lá. O dínamo é composto de um ímã preso a um eixo móvel. Então o ímã fica preso a um eixo móvel que se move. Próximo ao ímã, mas não encostada nele, é colocada uma bobina, que é um fio condutor enrolado. Fio condutor por quê? Para conduzir essa eletricidade. Quando o eixo da roda da bicicleta é girado, os fios dessa bobina soltam cargas elétricas
E a energia do movimento dos ímãs e dos fios é transformada em energia elétrica. Gente, olha lá, eletromagnetismo, a junção da eletricidade com o magnetismo. A eletricidade produzida nas usinas de energia, a qual é consumida em nossa residência, é também fabricada a partir de dínamos. Olha que legal! Gente, tudo isso, né? De um material ali natural, que é a magnetita, mas também que o ser humano aproveita para poder fazer seus ímãs, né, e tudo mais. Então é esse dínamo ali, ó, olha lá a polia ligada à roda, tá, que é a parte que gira ali, tá? Nós temos ali a bobina, né, e o ímã permanente cilíndrico, que é nesse formato ali, ó. E olha os fiozinhos ali saindo, tá? Então isso vai fazer com que o movimento da roda ali da bicicleta vai girar, né? E aí vai esse giro da roda vai fazer com que os fios dessa bobina, que sai dessa bobina aí, eles soltem cargas elétricas, e a energia do movimento dos ímãs e dos fios vai ser transformada em energia elétrica e vai ligar o farolzinho da bicicleta. Muito interessante, né? Eletromagnetismo. Eletroímãs, olha lá, vamos aprender sobre eletroímãs também. Os eletroímãs são formados pela relação estabelecida entre a eletricidade e o magnetismo, pois a corrente elétrica forma um campo magnético parecido com o de um ímã. Então olha lá, gente, esses eletroímãs eles vão ser formados a partir dessa ligação, dessa relação entre a eletricidade e o magnetismo, tá bom? Porque a corrente elétrica ela vai formar um campo magnético que é parecido com um ímã, tá bom? Então é a partir dessa corrente elétrica vai formar esse campo magnético que é parecido com um ímã. Então por isso eletroímã, tá bom? Esse tipo de ímã é usado em aparelhos como o telefone. Quando a eletricidade passa por esse ímã, ocorre a formação dos sons que ouvimos. Olha que interessante. Gente, isso é ciência. Então, eletroímã, a junção da eletricidade com um ímã, tá? E essa eletricidade passada ali pelo ímã faz com que os sons sejam formados e aí a gente consegue ouvir, tá bom? Muito bem, continuando ali, página 159. Assinale com um X a resposta correta. A. Um parafuso poderá ser atraído por um ímã se for de plástico ou de vidro? Não dá, né? Mais leve que o ímã? Nada a ver. Mais pesado que o ímã? Também não tem a ver. Se ele for o quê? De ferro ou de níquel, que a gente viu lá no comecinho. Isso faz com que atraia ali, né? O ímã, o prego, o parafuso seja atraído pelo ímã, tá? Muito bem, gente. Então não é importante o peso, né? A massa desse objeto, mas sim do que ele é feito, qual é o material que ele é feito, tá? Para que seja atraído pelo ímã. Letra B. Se colocarmos um pedaço de ferro e outro de alumínio perto de um ímã, o que acontecerá? O pedaço de alumínio não será atraído, pois não sofrerá magnetismo? O pedaço de ferro não será atraído porque não sofrerá magnetismo? O pedaço de alumínio será atraído pois sofrerá magnetismo? O pedaço de ferro não será atraído porque sofrerá magnetismo? Qual que é o certo? O pedaço de alumínio não será atraído porque ele não sofre magnetismo. É a primeira aí. Porque olha só, o alumínio, ele não vai ser atraído porque ele não é ali um ferro, não é, né? Não é um ferro para poder, nem é de níquel para ele ser atraído, tá? E aqui fala que o pedaço de ferro não será atraído porque sofrerá magnetismo. Não, o pedaço de ferro é atraído exatamente porque ele sofre magnetismo. Então essa não daria para ser colocada. E nem as outras também, tá? Então a única que é a correta aí, que realmente faz sentido, é a primeira. O pedaço de alumínio não será atraído, pois ele não sofre magnetismo, tá bom? Meus amores, tarefinha. O agora é a sua vez, é a tarefa. Só que é o seguinte, essa vai ser uma revisãozinha para vocês fazerem para a atividade avaliativa, tá bom? Combinado?
Só que aí, gente, a Pro vai deixar aqui mesmo a parte da correção dessa tarefinha já, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão pausar o vídeo, já façam a tarefa, tá bom? E depois venham olhar a resposta, porque nós não teremos uma outra aula de ciências antes de vocês fazerem a atividade avaliativa, e a Pro quer deixar já corrigida, combinado? Então, pausa o vídeo, façam sozinhos a tarefa da aula, tá bom? E aí depois voltem aqui pro vídeo para poder ver a correção, tá? Vamos lá. Agora é a sua vez. Pausa o vídeo e faz primeiro, hein? Isso aí é para você já estudar para atividade avaliativa e para estudar para ficar com esse conhecimento adquirido aí, para memória de longo prazo, para passar para memória de longo prazo. Número 1. Nestas imagens estão representadas diferentes formas de obtenção de energia. Então nós temos ali, ó, vários tipos de energia, tá? Ah lá, nós temos o primeiro quadro que tem o quê? Energia limpa. Olha lá, energia hidráulica, né? Porque é pela água, tá mostrando a água ali. Tá mostrando também a eólica, né? Tá mostrando a térmica ali, né? Tem um vulcão e tudo mais. E a próxima ali? Tá mostrando energia nuclear, uns outros tipos de energia. Qual que é a diferença entre esses dois quadros? Isso mesmo, gente. O primeiro quadro ali, ele mostra alguns métodos de captação de energia, de produção de energia, que tem menor impacto ambiental, que é o que a gente chama de energia limpa, certo? E o segundo quadro, gente, ele está mostrando essa questão da aquisição de combustíveis fósseis, né? Que daí já não é uma energia limpa, é mais poluente, tá? Tá falando ali como adquirir os combustíveis fósseis, como que faz para pegar esses combustíveis. E daí já não é uma energia limpa, né? Letra B. Mencione, com base nas imagens, os tipos de energia que ocasionam menor impacto ambiental. Vocês já sabem, gente, quais? Isso, eólica, que é do movimento do vento, né? Hidráulica, que também é do movimento das águas, e a solar, né? Que é o calor ali do sol, né? Que é térmica, que faz com que a energia aconteça, e se transforme, né? Em eletricidade, em alguns casos ali, né? Certo? Muito bem. Número 2. Dona Edna percebeu um problema em sua geladeira. A porta não se mantinha fechada, embora não houvesse nada impedindo. Então, a porta não fechava, não tinha nada impedindo na porta e a porta não estava fechando. E aí? Um técnico foi chamado e disse que a borracha existente na porta da geladeira deveria ser trocada. Considerando que essa borracha tem um ímã sintético, quer dizer, que é produzido, né, que é feito, não é natural, o que provavelmente aconteceu, gente? E aí? Isso, essa borracha, ela já tinha um bom tempo de uso, estava desgastada, então, por causa disso, a propriedade magnética dessa borracha que fica ali também foi perdida. Então já não atraía mais e não mantinha a geladeira fechada, né? E a borracha não vedava a saída do gelado ali, né? Do frio de dentro da geladeira. Certo? Deu para entender, gente? Então na borracha tem um ímã. Então por que essa geladeira já não estava fechando mais? Porque esse ímã não estava atraindo. Por quê? Porque como a borracha já tinha muito tempo de uso, ela estava desgastada e isso também comprometeu a propriedade magnética desse ímã e aí ele já não atraía mais para fechar a geladeira. É isso, tá? E ó, lembre-se que quando você vai na geladeira para abrir a geladeira só para pensar, né, que sua mãe fala assim, ó, para que essa geladeira aberta? Para de abrir a geladeira para ficar olhando dentro. O que está acontecendo nesse momento? Você está consumindo energia desnecessária, desperdiçando energia. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, pare, pense primeiro o que você vai querer da geladeira, depois você abre ela. Depois você abre, tá bom?
162. Tá pedindo para vocês recortarem as peças disponíveis na página 229 e montar o quebra-cabeça referente ao ciclo da água. Depois descreva as etapas desse processo nas linhas abaixo. Gente, vocês já sabem isso aqui, mas aproveito e repetir para vocês. O que acontece, gente? Qual que é as etapas do ciclo da água? Isso, primeiro acontece a evaporação, que é a água que fica presente na superfície terrestre, né, nos rios, lagos, mares e oceanos, e também da transpiração dos seres vivos. E aí esse vapor d'água ele vai esfriar lá em cima, né, vai subir então pela evaporação. Aí quando ele chega lá em cima ele resfria, ele esfria, e aí acontece a condensação, que são essas gotinhas que ficam, certo? Quando essas gotículas elas se juntam, elas se formam as nuvens, certo? Então, quando essa grande quantidade de água condensada, que são essas gotículas, elas ficam lá no ar, suspensas, né, no ar, ficam ali, elas ficam pesadas. E aí acontece a precipitação para o solo, que é quando a queda dessas gotículas, né, que ficam ali na nuvem, que fica muito pesada ali no ar, e aí elas têm que cair. Aí acontece em forma de chuva, e aí nas regiões que são muito frias, essa chuva, que é essa precipitação dessa água condensada, ela vai, em regiões muito frias, ela vai se transformar em granizo, ou até mesmo vai se transformar em neve. Aí essa água vai voltar para o solo, né, nesse processo de infiltração, que é a última parte do ciclo da água, né? E aí quando ele volta para o solo, ele vai abastecer os lençóis subterrâneos com essa água. Ele vai voltar também ali para as plantas, né, que perderam parte dessa água no processo de transpiração. Lembra? No começo do processo que tem a transpiração dos seres vivos? Isso mesmo, que acontece ali por meio da evaporação. Isso, então vai devolver para essas plantas. E também vai voltar, essa água aí vai voltar para os cursos d'água para abastecer novamente, né, os rios, lagos, mares e oceanos, e aí para voltar o processo todo de novo do ciclo da água. Tá bom, meus amores? Então é isso, super tranquilo, né? Olha só, então já corrigimos a nossa tarefinha do dia, e a Pro tem uma outra tarefinha para vocês, mas essa é quando estiver próximo ali da atividade avaliativa de ciências acontecer, tá? Vocês vão receber ali o calendáriozinho, vocês vão saber que dia que é, e aí a Pro quer que vocês façam um resumo interativo, né, do nosso conteúdo para essa atividade avaliativa como forma de estudo para vocês, tá? Para a Pro ter certeza que vocês estão estudando bem direitinho, tá bom? Então façam, a Pro confia na capacidade de vocês e sabe que vocês vão fazer o melhor, tá bom? Então, ó, um super beijo para vocês e até a próxima aula.